Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo de lógica, hoje falando um pouco sobre o capítulo 9 do nosso livro-texto, né? Então, eu vou colocar aqui a aulinha que eu preparei, espero que vocês não reparem, porque era muita coisa para escrever e eu achei melhor não ficar digitando. Então, argumentos e regra de inferência, esse é o nosso capítulo 9. Bom, argumentar é basicamente o que eu tento fazer com vocês na nossa aula. Eu vou criando algumas suposições até chegar num resultado final. Então, argumentação dentro de lógica é criar uma sequência de proposições que podem ser simples e compostas e no final disto chegar a uma determinada conclusão, tá? Então você tem uma sequência finita P1, P2, Pn de proposições, né? Que tem como consequência ou como acarreta, como nós normalmente falamos, em uma proposição final Q chamada de argumento, certo? E nós utilizamos a seguinte notação: P1, P2, P3, reticências Pn, por isso que é uma sequência finita. Este símbolo significa acarretar em que, ou seja, você fala uma coisa, e fala outra, e fala outra, e fala a enésima coisa, e isso tem que acarretar em algo no final. Essas premissas, essas proposições que podem ser simples ou composta, dentro de uma argumentação, ela tem um nome especial e elas são chamadas de premissas. Então você vai ter a premissa 1, a premissa 2, a premissa 3 e a premissa enésima, que são proposições simples ou compostas. E a proposição final, que é o que você acarretou da tua argumentação, né? Isso é chamada de conclusão, certo? Então, na prática, o que é um argumento? Então, argumentar é um conjunto de premissas que te leva a uma determinada conclusão. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isto que nós estamos vendo aqui é um argumento, certo? Argumentar, então, colocar uma sequência de premissas, que podem ser proposições simples ou compostas, e chegar numa conclusão, que pode ser uma conclusão simples ou composta. Então, coloquei na prática, né? Premissas mais conclusão, certo? Esse mais aqui foi só para exemplificar, certo? Não é que você vai somar as premissas e ele vai te dar uma conclusão. Isso é só uma forma prática, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Isso aqui não está no livro, isso aqui eu só coloquei para vocês tentar gravar um pouco, uma maneira um pouco diferente. E este é o símbolo, então, de acarretar ou de concluir algo. Tudo bem? Bom, aí diz o seguinte: o que é um silogismo? Silogismo é um argumento, certo? É um conjunto formado por duas premissas e uma conclusão. Então, se eu tiver somente a premissa 1 e a premissa 2 e uma conclusão, nós temos um chamado de silogismo. E aí nós temos lá o silogismo hipotético, nós temos o silogismo disjuntivo, certo? Então, nós temos várias formas, vários tipos de silogismo. Silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, tá? São formados por duas proposições e por uma conclusão. Isso é um caso particular, logicamente. Um nome para um caso particular. Muito bem. Argumento válido. Bom, olha só, isso aqui é a parte importante, né? Um argumento é dito válido se e somente se a conclusão é verdadeira todas as vezes que as premissas forem verdadeiras. Então, olha só, não é que o argumento é verdadeiro, o argumento ele é dito válido. Ele é válido ou não válido, certo? E qual situação? Então, veja, a conclusão deve ser verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. E se vocês lembrarem, nós já trabalhamos isso quando nós falamos de implicação. Lembra da implicação? O que nós procurávamos na implicação? Nós procurávamos uma verdade na implicação final e verificávamos o que estava acontecendo nos antecedentes. Não era isso que nós fazíamos lá na implicação? Muito bem, então é um caso semelhante.
tá? Nós temos que verificar a conclusão verdadeira, eu vou lá verificar na conclusão verdadeira e verificar se as premissas que compõem essa conclusão, exatamente, digamos, naquela linha da tabela verdade, se essas premissas também são verdadeiras, ok? Bom, importante, então olha só, importante. As premissas são sempre admitidas como verdadeiras. Então, vamos supor, eu estou fazendo um argumento para vocês aqui. Estou argumentando, tentando mostrar para vocês como funciona. Então, você leva como tudo que eu estou dizendo é verdadeiro, certo? Então, argumentar significa que você está construindo algo que você admite como aquela construção sempre sendo verdadeira. E a conclusão final, né, também deve ser verdadeira, tá? Então, por isso que eu estou falando aqui que a lógica, ela busca sempre a verdade do argumento como um todo e não a verdade ou falsidade das premissas ou da conclusão individualmente. Então, nós estamos preocupados na formação do conjunto, ok? Do conjunto. Premissas que nós supomos ser verdadeiras e uma conclusão verdadeira. E aí o nosso argumento vai ser válido ou não válido, certo? Isso que nós buscamos dentro de uma argumentação. Mas aí surge a seguinte ideia: como provar se um argumento é válido ou não válido? Antes disso, então, imagine que você tem um argumento não válido. Ele é dito um sofismo. Então vamos supor que você começou lá a fazer a tua argumentação, tá? Você fez uma construção de premissas que você julgava ser verdadeira e aí então você chegou numa conclusão falsa, tá? Ou então você utilizou uma conclusão verdadeira através de premissas que eram falsas. E isso vai te causar, no caso, um argumento não válido. E ele é dito então um sofismo, certo? Nós temos um sofismo. Pois bem, qual é o critério de validade de um argumento? E aí então surge um teorema. Olha só o teorema. Um argumento, está aqui o conjunto, é válido se e somente se a condicional ela é tautológica. A nossa condicional vai ser tautológica. Então, vamos observar uma coisa aqui interessante. Olha como é formado o argumento. Ele é formado pela premissa 1, vírgula, premissa 2, vírgula, reticências, a premissa enésima, acarretando em quê? O que você vai fazer então? Veja que no lugar dessas vírgulas você vai colocar uma conjunção. Então vai ficar a premissa 1, a premissa 1 e a premissa 2 e a premissa 3 e a premissa enésima. Então, que no lugar do símbolo de acarretar, você vai colocar uma condicional e irá provar depois que essa condicional é tautológica. Então, veja que isso é uma outra forma de você trabalhar. Você pode trabalhar com a tabela verdade, perfeito, como nós vimos ali, que a conclusão deve ser verdade sempre que as premissas devem ser verdadeiras, certo? Você faz essa comparação, como nós já vimos lá na implicação em capítulos passados, ou então provar que esta condicional ela é tautológica, perfeito? E aí então o teu argumento será dito válido. Pois bem, eu botei aqui como número 1 nessa expressão, só para nós fazermos uma referência. Então, olha só, eu botei aqui como exemplo, certo? Tá aqui, ó. Se P, então Q, se Q, então R, acarretando e P, então R. Isso aqui é um silogismo hipotético. Por quê? Porque é formado por duas premissas e uma conclusão. Então, veja o que eu fiz. Fiz a transformação destas vírgulas, eu coloquei a conjunção. Então, fica se P, então Q, e se Q, então R, então P, então R. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com essa proposição aqui e essa, de forma que essa condicional, lá no final, seja uma tautologia. Isso aí é o capítulo passado, né? O capítulo 8, que nós trabalhamos bastante nisso. Tudo bem? Muito bem. Bom, uma observação. A condicional lá naquela expressão 1, está aqui nessa expressão 1, né? Ela é dita uma condicional associada. Tudo bem? Então, só uma observaçãozinha aqui. A conjunção das premissas, nós fizemos a conjunção das premissas,
e a consequente a uma conclusão, nós temos então uma condicional associada. Pois bem, quais são os argumentos válidos fundamentais? Aí, os argumentos válidos fundamentais é aquela tabelinha que nós utilizamos, tá? Só que com detalhe, pessoal, presta atenção numa coisa aqui, ó. Tá vendo esse símbolo aqui? Nesse símbolo aqui é aquele símbolo de acarretar que nós estávamos utilizando. Como o editor de texto lá não tem aquele símbolo, eu estou utilizando esta seta aqui, ó, com esse traço aqui no final. Então, isto é o símbolo de acarretar. Então, P, pela regra da adição, né, que é o argumento válido, P acarreta em P ou Q, que é a regra da adição. A regra da simplificação, P e Q acarreta em P. A regra da conjunção, P, Q acarreta em P e Q. Tá? A regra da absorção, P, então Q, acarreta em P, então P e Q. Modus ponens, P, então Q, P, acarreta em Q. Modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo e dilema destrutivo, tá? Então essas são as regras que nós devemos utilizar para trabalhar então e provar, né, a validade dos nossos argumentos. São os nossos argumentos válidos fundamentais. Bom, e aí as regras de inferência. Então vejam, regras de inferência. O que seria uma regra de inferência? Na realidade, o que significa inferência? Tá? Então, inferência consiste em usar os argumentos válidos, que são esse aqui da tabela que eu estou mostrando para vocês, tá? Para executar passos de uma dedução ou demonstração, ou seja, fazer uma inferência. Então, o que significa fazer inferência? Fazer inferência é deduzir ou demonstrar alguma coisa, né? E aí, então, a partir do momento que você faz esse tipo de dedução ou demonstração, ela passa, então, a ser chamado de regra de inferência. Como nós devemos trabalhar? Então, veja, eu botei aqui um exemplinho. Então, observe. Eu estou trabalhando com se P, então Q, vírgula, P. Professor, mas aí, o que eu faço? Eu não poderia ter colocado isso aqui como uma conjunção? Sim, poderia ter colocado isso aqui como uma conjunção, ter trabalhado, daí você não chegaria numa tautologia, perfeito? Porque você não tem uma conclusão aqui no final. Mas aí, se você fizesse o trabalho com se P, então Q e P, você chegaria, deveria chegar na conclusão final, tá? Isso aí vai ser um assunto para o futuro. Pois bem, demonstração. Como é que eu faço a demonstração, então, da regra de inferência? Nós devemos colocar as premissas sempre em cada linha. Então, veja, a premissa 1, se P, então Q. A premissa 2, P, certo? Veja, então o que eu fiz? Eu utilizei qual regra? Então, vamos olhar lá, ó. Qual foi o argumento válido? O argumento válido que eu utilizei foi a regra de modus ponens. Se P, então QP, acarreta em Q. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Veja, ó. Se P, então Q, uma premissa. P, outra premissa. Aplicando a regra de modus ponens na linha 1 e 2, acarretará na linha 3 o quê? E essa, então, é a chamada de regra de modus ponens. Tudo bem, pessoal? Vejam, então, se vocês pegaram o livro-texto de vocês, deixa eu botar o livro-texto aqui. Eu tenho o livro-texto aqui, ó, regras de inferência. Aqui no livro-texto, estão observando? O livro-texto, você tem várias e várias regras de inferência. E também, aqui no final da página, alguns exemplos de como utilizar as regras de inferência. Então, eu peço que vocês deem uma sequência nessa aula, né? Ó, vendo o uso das regras de inferência na página 92. E também vocês podem observar aqui, um pouco antes, na página 91, como são utilizadas essas regras de inferência. Basicamente, o que você deve conhecer bem são esses argumentos válidos aqui, ó, tá? Essas argumentações. Por isso que eu coloquei isso aqui na tabelinha para vocês, tá certo?
Então, ó, são 10 argumentos válidos que vocês devem saber bastante, devem ter conhecimento. Como eu sempre falo, devem ler bastante isso aqui e na hora que vocês fecharem os olhos, vocês vão saber em que posição da tabela está. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês, continuem focados aí nas aulas, tá? E fiquem atentos sempre com o ambiente, porque eu vou passar mais alguns exercícios para vocês acrescentarem na lista. Tudo bem? Um abraço para vocês, bons estudos.